Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. O vídeo informativo de hoje é até mais leve, né? Já vem com um semblante diferente, a gente começa a sorrir de orelha a orelha. O rubro-negro goleou na sua estreia na temporada 2024, venceu o Audax por 4-0 na primeira rodada do Campeonato Carioca, num show, inclusive, da torcida de Manaus, né? Que não só fez festa no aeroporto, fez no hotel, lotou o estádio, cantou a todo momento, celebrou, conseguiu finalizar a noite aí com uma goleada do time, viu uma baita atuação de alguns jogadores, né? O Cebolinha começou muito bem, a Arrascaeta muito leve também. A gente sabe que o adversário é consideravelmente mais fraco, né, tecnicamente falando, em relação ao Flamengo, mas ainda assim não diminui a vitória do Flamengo, né? O Flamengo mostrou algumas coisas muito interessantes já para esse primeiro jogo de temporada 2024. Também é importante a gente já começar a ter referência do que vai ser, de como o Tite planeja esse Flamengo 2024. A gente começa a entender um pouco melhor como que ele vai utilizando algumas peças. Então, foi uma boa estreia, foi um bom jogo. E aí, a gente já começa a emendar assim, foi só o Flamengo voltar a campo e golear, que as notícias boas, começaram a surgir a todo momento. A cada minuto uma notícia nova, a cada momento uma notícia nova e boas, tá? Hoje o nosso vídeo aqui reúne pautas muito mais legais para o torcedor do que aquelas frustrantes, assim, de negociação, né? Existia um certo pessimismo quanto a novos reforços, isso parece que vai mudar, temos boas notícias aí para vocês sobre o mercado da bola. Mas antes, uma notícia que eu vou falar aqui, abrir uma parte pessoal mesmo, tá? Eu me emocionei com uma notícia, fiquei muito feliz quando eu acordei hoje e vi que o Flamengo tinha oficializado a contratação do Filipe Luís para ser técnico da categoria sub-17 do clube, né? O jogador que nunca escondeu em momento nenhum o seu sonho, o seu desejo de se tornar treinador. Ele manifestou por diversas vezes que quer se tornar jogador do profissional do Flamengo, quer ser campeão. E eu acho muito legal, acho muito simbólico que o Flamengo, mesmo que seja ali a categoria sub-17, né, a base, que o Flamengo abra essas portas para esse início, assim, sabe? Que o Flamengo dê essa oportunidade para o Filipe Luís mergulhar nesse sonho mesmo, nessa carreira em que todo mundo aqui aposta no potencial dele, né? A gente já conseguia ver isso como jogador, nas declarações dele, nas entrevistas. Então tem tudo para ser um baita jogador. E achei muito legal mesmo que o Flamengo tenha sido essa primeira porta. Até porque ele recebeu algumas propostas nesse período pós-aposentadoria, né? Ele que deixou os gramados em dezembro, depois da última rodada do Campeonato Brasileiro. E aí foi consultado pelo Jorge Jesus para figurar a comissão técnica do Al Hilal, né? O Jorge Jesus tinha intenção de tê-lo como auxiliar técnico, mas ele não aceitou. E também a própria CBF fez um convite para o Filipe Luís para que ele se tornasse coordenador da seleção. E ele também recusou, agradeceu, se sentiu honrado, mas reiterou que o seu sonho mesmo, o seu desejo era se tornar treinador. E aí o Flamengo veio e ofereceu essa possibilidade. Ele, como ídolo, né, com todo o apego que ele tem ao clube, todo o respeito que ele tem ao rubro-negro, aceitou e inicia sua trajetória como técnico do Sub-17 do Flamengo já na segunda-feira. Então, toda a sorte do mundo. Já tem alguns jogadores do elenco, como o Gerson, por exemplo, que postaram aí algumas mensagens motivacionais, né, desejando muita sorte para o jogador nessa trajetória. E fica aqui da S1 Live também todo o nosso desejo, nossa energia positiva, para que seja só o início de outra parte histórica do Filipe Luís com o futebol, né? Um cara que já deixou tanto como treinador, como jogador. Espero que ele consiga agora repetir feitos tão históricos como treinador e de preferência com a camisa do Flamengo, né? Que é isso que a gente deseja. Ídolos históricos são para isso. Bom, notícia de mercado da bola, falei que tem aí uma possibilidade de vocês terminarem um dia mais felizes ainda após goleada, porque o Flamengo e a Roma têm avançado até numa velocidade surpreendente para o acordo positivo, para o desfecho positivo da negociação envolvendo Matias Vinha, tá? Bruno Spindel e Marcos Braz chegaram à Itália hoje mesmo, conseguiram se reunir com representantes da Roma e do jogador, que já havia demonstrado em outras oportunidades o interesse pela transferência no Flamengo, sentaram para conversar e aí se encontraram com uma Roma mais maleável, né? Uma Roma disposta a ceder um pouco mais, a baixar aquela pedida, ceder um pouco da proposta, das exigências do Flamengo também. A Roma estava quase irredutível no interesse de 10 milhões de euros para poder negociar o jogador.
Agora já mudou bastante essa postura, mostrou mais maleável, disposta a diminuir um pouco essa pedida, assim como o Flamengo também precisou ceder do lado de cá, né? Então aumentou a sua oferta para ter o jogador de forma definitiva. E aí, nessa postura dos dois lados, o acordo vem se costurando. Inclusive, o GE soltou que a expectativa é que Roma e Flamengo consigam já fechar essa negociação ainda hoje, tá? Já o Renan Moura conseguiu contato com o Thiago Pinto, que é o diretor executivo da Roma, e o próprio dirigente confirmou essa possibilidade de acordo entre as partes, tá? Ele mostrou um otimismo aí pela transferência e disse que Flamengo e Roma estão perto de fechar este acordo pela transferência do lateral esquerdo. Então seria uma solução, uma baita solução, inclusive, para uma das maiores carências desse elenco, né? A gente bate muito na tecla das laterais, tanto a direita quanto a esquerda. Ontem na direita já tivemos o Varela marcando um gol, seu primeiro gol profissional, né, carreira profissional. Quem sabe traga a confiança que ele precisa para finalmente vingar no Flamengo. E aí do lado esquerdo também acabaremos solucionando esse problema de carência. Então a tendência é que Marcos Braz e Bruno Spindel voltem da Europa, pelo menos com Matias Vinha fechado e se tornando aí um jogador do Flamengo. Qualquer novidade sobre isso, gente, vocês já sabem, né? Ou um vídeo a mais aqui, informativo. Nas nossas redes sociais vai ser confirmado também. Amanhã tem Jonas Stelman, 7 horas da manhã. Tem live às 11 também, que vai ser o podcast. Então, vocês não vão perder nada sobre esses avanços aí finais na negociação entre Flamengo e Roma por Matias Vinha. E aí agora, na contramão, porque nem tudo são flores também, na contramão, temos mais duas notícias mais de negócios que podem melar. Tá? Trouxe dois casos que podem melar aí essa situação na janela de transferências do Flamengo. A primeira é em relação ao Luiz Henrique. O Flamengo fez mais uma proposta para ao Betis, com moldes de empréstimo, tá? Porque esse é o interesse do Flamengo. O Flamengo ele até estuda a possibilidade de fazer uma oferta definitiva, porque tem ciência da postura do Betis, né? O Betis, de fato, não se interessa pelo empréstimo, tanto que recusou mais uma oferta do Flamengo. Essa segunda que o Flamengo ofereceu seria o empréstimo e mais cerca aí de 1,5 milhão de euros, né, que daria aí 8 milhões de reais. O Betis recusou. O interesse do Betis inicial ali era negociar o Luiz Henrique por cerca de 80 milhões de reais. O clube espanhol já admite também diminuir um pouco esse valor, tá? Diminuir essa pedida, já não tem uma postura tão irredutível, mas o Flamengo tem consciência que, se quiser ter o jogador e de forma definitiva, se quiser ali ceder à exigência do Betis, né, que é vender o jogador, vai ter que investir alto, tá? Então o Flamengo estuda uma proposta, vê aí as possibilidades, analisa, de oferecer 11 milhões de euros, que daria cerca de 59 milhões de reais, para ter Luiz Henrique de forma definitiva. O jogador acha interessante um regresso ao Brasil, né? Ele que ali inicialmente deixou claro que priorizaria o Fluminense, mas o Fluminense acabou desistindo da possibilidade de contratá-lo, então o caminho ficou mais fácil e mais aberto para o Flamengo, que tem tentado a qualquer custo essa contratação, até porque é uma carência apontada pelo Tite, né? O Tite quer muito um jogador para a posição do Luiz Henrique, e o Flamengo entende que talvez seja necessário, então, fazer um investimento definitivo nesse atleta. E vai ali costurando com um pouquinho mais de calma, um pouquinho menos de otimismo do que a relação com a Roma, mas vai costurando com calma para tentar fechar também essa contratação antes de voltar ao Brasil. Essa é a expectativa, né? Pelo menos ter um desfecho, seja pela negociação certa, né, ou não. Mas a ideia é que o Flamengo consiga pôr um ponto final nessa negociação ainda com os dirigentes na Europa. Por fim, uma outra possibilidade que pode melar, essa informação é do Vene Casagrande, é a ida do Thiago Maia ao Internacional, tá? Flamengo e os colorados não chegaram a um acordo financeiro ainda, e até pelos moldes também, porque o interesse do Internacional, que fez uma proposta de 3 milhões de euros para contar com o Thiago Maia, é parcelar esse pagamento. O Flamengo queria à vista esse pagamento. E aí o Flamengo entende também que o Internacional é um rival direto. E por ser um rival direto, para reforçar esse rival, né, que é um dos maiores destaques aí da janela de transferência, fez algumas contratações pontuais, tem montado um time bem interessante. O Flamengo entende que para negociar um volante que foi importante em um período campeão, né, em 2022, por exemplo, é um jogador histórico do Flamengo,
para negociar precisa de mais valor. Então o Flamengo faz uma exigência aí de 5 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos do atleta. O Inter não está disposto nessa negociação, até porque já havia recebido um sinal positivo ali pelos 3 milhões, e aí só tinha divergência ainda na questão da forma de pagamento. E aí o Lucas também, que cobre o Internacional, Lucas Kuller, ele trouxe a informação de que o Corinthians tenta atravessar essa negociação. O Corinthians, que já tinha demonstrado interesse no Thiago Maia em outras oportunidades, parece que gostou da postura do Flamengo de liberar o jogador das viagens, né? Porque ele não foi a Manaus, também não foi aos Estados Unidos. Ele está no Brasil para tentar resolver justamente os próximos passos da carreira. O Corinthians entendeu que o Flamengo, então, de fato, está a fim de liberar o jogador, viu que ele ficou no Brasil para resolver e tenta atravessar a proposta do Colorado com valores mais altos e também com os moldes mais próximos ali do que o Flamengo exige. Então, há um certo leilão pelo Thiago Maia nesse momento, e aí a ida para o Inter, que já estava quase definida, deu uma esfriada e pode ter uma reviravolta. Então é mais um caso para a gente monitorar, porque também se ele não for para lugar nenhum, ele vai retornar aos relacionados do Flamengo e vai seguir a temporada normal. Então é mais uma opção que o Flamengo ganharia para o meio de campo. É importante que a gente consiga monitorar bem essa situação. Qualquer notícia, como vocês já sabem, Jonas está às 7 horas da manhã, live também, se alguma notícia sair durante a live, ou às 7 horas da noite comigo, fechando o nosso dia de notícias amanhã na sexta-feira. Beleza? Então é isso, galera. Por hoje é isso. Espero que vocês deixem um like, vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de rubro-negros possíveis para que tenhamos um alcance ainda maior. E amanhã eu aguardo vocês às 7 horas da noite com mais notícias do Clube de Regatas do Flamengo.